começo pelo nosso convidado hoje, Zambelli. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Arena. Às vezes eu tenho a impressão de que o opositor bom é o opositor do passado, porque sempre tem grandes rivalidades na época, mas aí depois aquele opositor do presente sempre é visto como alguém pior. Evidentemente, existem as singularidades do Bolsonaro, tudo que aconteceu até gerar esse 8 de janeiro. Agora, o Lula também falava de herança maldita lá atrás, né? E parece que está repetindo esse discurso agora, nos 100 dias. Qual é o balanço que você faz? Boa noite, Felipe. Boa noite, Janaína. Boa noite, Joel, telespectadores. Olha, esse marco dos 100 dias, Felipe, é uma coisa um pouco ultrapassada na minha avaliação em relação à política real. A política real hoje são 100 horas. O candidato assume, tomou posse, o cidadão tem lá um colchão de boa vontade que ele tem com o governante que dura algumas horas. Não tem esse negócio, depois dos protestos de 2013, as jornadas de 2013, com as redes sociais muito ativas, tal, não tem esse negócio de dar um tempo para o presidente mostrar serviço. Essa é a realidade. Então, esses 100 dias funcionam mais para o aspecto simbólico da própria classe política, em mostrar que está produzindo algo, tentar fazer um levantamento, um relatório, né, um documento com as principais conquistas dos primeiros dias, do que para o cidadão, que está olhando assim, antes e depois, melhorou ou piorou minha vida. Né? Como está difícil para o governo, por razões que a gente pode discutir aqui, é evidente que esse governo passou por um processo inédito, né, de questionamento, tanto na transição quanto a tentativa de derrubada, de golpe no dia 8 de janeiro. Então, é um governo que começou com uma transição opaca e iniciou a sua montagem sobre um processo de olhar um pouco para trás e ver, temos legitimidade para conduzir esse processo? Qual é o espaço de governabilidade que esse governo tem? Então, muitas questões estavam ali no mês de janeiro, principalmente, que atrasaram o funcionamento da máquina administrativa. Depois disso, o governo tem dificuldades em projetar conquistas para as pessoas. É muita expectativa, continua vendendo um pouco de esperança. Olha, vai melhorar, está ruim, mas vai melhorar. Então, nesse momento dos 100 dias, acaba funcionando para ele fazer um discurso longo, como ele fez hoje, um discurso muito incomum para esse tipo de prestação de contas, para as pastas, os ministérios entregarem ali uma lista de supostas realizações, algumas aconteceram, outras ainda estão no planejamento, mas são mostradas como conquistas, e para o cidadão, de fato, muda pouco, mas a percepção de que piorou, melhorou. No fundo, as pesquisas estão mostrando que ainda existe uma boa vontade de uma parte do eleitorado com o presidente Lula. Se nós formos olhar o Datafolha, por exemplo, você tem lá 30% dos eleitores que consideram a gestão dele regular. Eu acho que para quem disputou uma eleição e venceu com 51 a 49, ter 30% dos eleitores que já está, não taxativamente diz que o governo é ruim ou péssimo, já é uma conquista, mas é muito pouco em termos de apresentar iniciativas, providências de governo que afetem a vida das pessoas. Então, eu acho que esse discurso dos 100 dias, ele é muito, aquele simbolismo vai entrar, vai ser manchete do jornal, vai ocupar o espaço no noticiário. Agora, na vida prática das pessoas, está difícil entender se melhorou. E eu acho que essa é a preocupação do presidente quando ele passa do processo de realizações para projetar a esperança, projetar a expectativa. Quando ele usa, o governo agora lançou uma campanha para dizer que o Brasil voltou. Né? Eu acho que, de novo, dialoga com o que você falou. Volta, me parece que tem alguma coisa de passado. Né? O governo Lula deixou o governo em 2010 com quase 90% de aprovação. Então, quando ele fala que o Brasil voltou, talvez é o Lula que voltou, né? E o Lula voltou para tentar projetar em parte dos eleitores que vem aí um espetáculo do crescimento. Talvez não seja na primeira metade do governo, mas na segunda metade. Essa projeção de expectativas me parece que é a estratégia hoje do governo, já que é difícil mostrar efetivamente as entregas desse governo, principalmente na área econômica.